Como autor da coleção Terra Brasilis, sobre a história colonial do Brasil, publicada a partir de 1998, Bueno tornou-se um dos maiores fenômenos editoriais do país, já que os 4 primeiros volumes da série, A Viagem do Descobrimento, Náufragos, Traficantes Degredados, Capitães do Brasil e A Coroa, a Cruz e a Espada, venderam quase 1 milhão de exemplares. Fato até então inédito na área de história. Bueno foi o primeiro autor brasileiro a possuir 4 títulos entre os 5 primeiros nas listas de mais vendidos dos principais jornais e revistas brasileiros. Depois disso, escreveu outros 25 livros, entre eles Brasil, uma História, obra que retraça a trajetória do país desde a pré-história até o governo Lula. Em 2007, Eduardo Bueno foi o idealizador, roteirista e apresentador da série É Muita História, levada ao ar pelo programa Fantástico da TV Globo. O quadro foi pico de audiência do programa em suas 10 edições. Em 2010, Bueno foi convidado pelo History Channel para apresentar e comentar programas especiais e onde, em 2011, passou a apresentar pílulas históricas, escritas por ele. Atualmente tem uma coluna semanal no jornal Zero Hora, onde toda sexta-feira publica um texto inédito e exclusivo e está à frente do programa Não Vai Cair no Enem, no canal Buenas Ideias no YouTube, onde aborda temas da história do Brasil, do qual eu sou fã. Ouço todos os dias. O sucesso do programa extrapolou o vídeo. Eduardo tem viajado pelo país, apresentado em diversos teatros com a peça Não Vai Cair no Enem. E relançou recentemente pela editora Sextante a coleção Brasilis. Entre os inúmeros prêmios e menções honrosas recebidos por Eduardo estão um prêmio Jabuti, o mais importante do mercado editorial brasileiro, e a Ordem do Mérito Cultural, a mais alta condecoração cultural do país. Eduardo Bueno, agradeço demais a sua generosidade em aceitar o convite do Centro Cultural para essa live, onde vamos conversar sobre o seu mais recente livro, O Dicionário da Independência, 200 anos, 200 verbetes. Seja bem-vindo, Eduardo. Ô, Adriana, obrigado. Obrigado pelas suas generosas palavras, mesmo sendo a minha assessoria que passou todos esses dados para você, a gente agora tem que fazer uma checagem. Será que isso é 1 milhão mesmo? Será que os números são esses? Não, os números são esses. E eles são extraordinários, né? E claro que me enchem de orgulho, mas me enchem de orgulho muito mais do que um orgulho vão e pessoal, me enchem de orgulho porque provam que sim, o brasileiro quer conhecer a sua história, porque sim, a história não é uma chatice, porque a história não está presa dentro da sala de aula. Tem muita gente, um público ávido por conhecimento de história. Eu percebi isso por causa da minha trajetória como editor, né? Antes de ser escritor, como você bem falou, eu era editor, comecei a editar livros sobre história e percebi de imediato que se você fizesse uma história mais vibrante, com mais ação, com mais aventura, e nem por isso com menos reflexão, porque história não é só ação e aventura, né? História é reflexão, história é você saber da onde você veio e para onde você vai, né? Então, meus livros têm esse propósito também, né? Mas eles também têm, sempre tiveram o propósito de entreter, porque também pode ser entretenimento. E eu fiquei feliz de você falar que faz as suas vigorosas caminhadas comigo nos seus ouvidos, ouvindo o podcast baseado no coisa. Por que isso, né? Porque pode ser uma diversão elucidativa. Eu estou bastante feliz de falar porque sabe que o Brasil está em Miami. Eu acho que é bom de fazer. Fale, você ia falar alguma coisa? Não, estou ouvindo. Tá. Não, então, é porque é bom ter esse deboche, né? É bom a gente refletir sobre o que significou quase que essa diáspora, né, de tantos brasileiros, claro, muitos deles buscando com empreendedorismo e tal, uma nova chance, uma nova tal. Mas em Miami é menos, na minha opinião. Em Miami são pessoas que não é que foram buscar uma nova chance, porque muitas delas são pessoas que saíram do Brasil já com condições, com dinheiro, foram buscar quase que um novo país, um país que o Brasil, infelizmente, não está sendo capaz de construir ainda.
né? Porque o meu livro, Brasil, uma História, como você falou, citou, o subtítulo dele é 500 anos de um país em construção. O Brasil parece permanentemente em construção, e as obras estão atrasadas e são superfaturadas. Então, chega uma hora que a gente cansa e diz, então eu vou para a matriz, eu vou para Miami, eu vou para Nova York, né? E isso não é uma acusação que eu estou fazendo àqueles que saíram e foram para aí. Ao contrário, é uma reflexão. Estou refletindo sobre em quanto alta medida, o Brasil não tem sido capaz de concretizar os seus sonhos de cidadania e de construção de um país mais igualitário e mais justo. Por onde passa essa construção? Necessariamente passa pela educação. É óbvio, é evidente, é gritante. E dentro dessa educação, que evidentemente deve ser humanista e completa, uma das pedras angulares é qual? É o estudo da história. A história não pode ser uma chatice. A história não pode, e não é, uma sequência tediosa de nomes solenes e datas vazias que você fica tendo que engolir ali sentado no banco da escola, quando você tem 10, 11, 12, 13 anos de idade, os hormônios em ebulição, cheio de vontades, algumas delas até meio indecisas, você tem informação, você é um adolescente, você não sabe, e aí, de repente, tem um professor ali com uma história furada em cima de ti, né? Então, eu sempre achei isso, porque eu fui, aspas, vítima disso, entendeu? Eu fui uma pessoa que estudei durante o regime militar e que, embora você falou na minha apresentação, adorava história desde criança, é verdade, só que em casa, porque eu tive a sorte de nascer numa família letrada, meu pai especialmente. Então, eu nasci numa casa que tinha 2.000 livros. Desses 2.000 livros, ali, ao alcance de todos, pelo menos uns 100, porque meu pai nunca foi tão ligado em história, eram ligados à história. E eu fui tendo contato com aquilo, interesse, entusiasmo, e sendo incentivado pelos pais também por isso, não é? Quando chegava no colégio, louco para aprender aquilo que eu mesmo já tinha aprendido por mim, e era um baque, era um tédio. Eu dizia, não é possível, imagine, regime militar, né? E é interessante falar, porque é claro que cabe a gente falar nesse livro que eu estou lançando, e recomendando para todos aqueles, evidentemente, que estão nos assistindo, porque eu fiquei, inclusive, Adriana, preciso confessar, eu fiquei muito, muito chateado com você revelar o ano que eu nasci, 1958, porque as pessoas, quando me olham, acham que eu nasci em 1978, por causa dessa minha jovialidade, dessa minha tesa. Você pode falar, porque ninguém vai te acreditar. Eu posso falar em 58 e o pessoal vai dizer que eu estou mentindo. Pronto. Olha, a Adriana mentiu, eu nasci em 78. Mesmo assim, em 72, eu já tinha 14 anos. Eu nasci em 78, deixa eu confirmar. Eu nasci em 1978. Porém, em 1972, eu tinha 14 anos e estava no colégio quando teve aquele Sesc Centenário da Independência. Sesc Centenário da Independência, potência de amor e paz, esse Brasil faz coisas que ninguém imagina que faz. Era a musiquinha do regime militar. E, de fato, o Brasil fazia coisas que ninguém imagina que faz, como prender, matar e torturar, né, os porões da ditadura cheíssimos. Ainda assim, aquela celebração dos 150 anos da independência do Brasil, mesmo sob a égide do regime militar, foi impressionante. O regime militar se puxou e produziu uma celebração que, óbvio que teve um viés militarista, mas que foi muito importante. Tanto é, Adriana e pessoas que estão nos ouvindo, que trasladaram o corpo do Dom Pedro I de volta para o Brasil. O Dom Pedro I estava enterrado em Portugal, onde morreu em 1834, eu acho, e o corpo dele foi trazido de volta para o Brasil. O coração, uma história linda, ele deixou registrado que ele queria que o coração dele ficasse na cidade do Porto, ele é fechado a 7 chaves, sabe, né? Tem essa expressão, fechado a 7 chaves. No caso específico do coração dele, é verdade. Está numa urna
que tem 7 chaves até chegar lá, e ninguém tem as 7. O coração dele está lá na cidade do Porto. E o corpo dele, os restos mortais, os ossos, foram trazidos para o Brasil e estão enterrados no Museu da Independência, no lugar onde ele proclamou a independência, no Museu do Ipiranga, que, aliás, está fechado, né? O Brasil é o país que viu incendiar-se o seu Museu Nacional, né? Que é uma das coisas que foi o dia que eu quase me mudei para Miami, quando pegou fogo no Museu Nacional, eu digo, agora eu vou embora, porque toda a memória nacional estava ali. É o lugar onde o Dom João tinha morado, o lugar onde o Dom Pedro não apenas morou, como transou na primeira noite com a princesa Leopoldina, a mulher que a gente vai falar depois, uma mulher magnífica, imperatriz, depois Leopoldina, uma princesa austríaca maravilhosa, que foi quem assinou a independência. O Dom Pedro apenas referendou a assinatura dela, o decreto foi assinado por ela, que era princesa regente no momento em que ele estava em São Paulo. E ela também repousa nesse mesmo mausoléu, que esteve quase abandonado, o museu quase abandonado, e agora, graças a Deus, está sendo restaurado já há quase 7 anos e vai reabrir em 2022 os 200 anos da independência. E o que eu lamento dizer para você, que está nos assistindo, e para você, Adriana, é que duvido que nós consigamos fazer em 2022, uma celebração das dimensões que teve o Sesc Centenário. Agora me diga, o que é maior? 1972, que é 150 anos, ou 2022, que são 200 anos? É uma data muito mais redonda, muito mais reveladora, muito mais simbólica, muito mais marcante. E o Brasil, na sua incompetência, na sua ineficiência, não será capaz de fazê-lo. E, embora tenha um militar, um energúmeno, um despreparado, um autoritário, que já acena para o genocídio com a forma como está se comportando na pandemia, que poderia ter a chance, porque a independência brasileira foi um movimento militar. O Dom Pedro I era militar. As Forças Armadas brasileiras, pela primeira vez, porque até então eram portuguesas, se ergueram num movimento de libertação. E teve luta, e teve sangue. Então, foi um movimento militar. Portanto, nesse sentido, foi genuíno os militares, embora estivessem de forma não genuína no poder, porque tinham dado um golpe em 1964, porque tinham rasgado a Constituição, porque era um regime autoritário e militar, mesmo assim, no sentido do seu vínculo com o Exército, eles tinham razão e motivos para eles centralizarem aquela celebração em 72. E eles publicaram mais de 80 livros. Claro que livros conservadores, com um viés mais, né, não tinha nenhum livro de esquerda e tal, mas livros importantes, né, livros e documentos, e daí documento não tem esquerda ou direita, né? Documento é documento. E eles publicaram documentos, publicaram as cartas da Leopoldina, publicaram as cartas do Dom Pedro para sua amante, a Marquesa de Santos, publicaram muita coisa, mesmo sendo um regime militar autoritário. Agora nós temos um regime que foi eleito, que foi escolhido pelo povo brasileiro, no qual é um despreparado, um desqualificado, um capitão que foi expulso do Exército por indisciplina e por uma tentativa de terrorismo, que se diz que ama o Exército Brasileiro e não ama, porque o Exército Brasileiro o repudiou em muitos sentidos. Ele foi, é importante lembrar, ele foi expulso do Exército Brasileiro, ele é um capitão reformado, ele foi afastado do Exército. Mesmo assim, ele teria a chance de, nesses 200 anos, dizer, vou me recuperar pelo menos parcialmente. Farei uma grande celebração que talvez pudesse vir a ser, seria conservadora, retrógrada, quase reacionária, mas que seria. Mas nem isso ele vai fazer. E nem isso. Agora, a gente não deveria ser uma sociedade tutelada. Nós, sociedade civil, deveríamos dizer, nós vamos celebrar a nossa independência. Porque mesmo sendo um movimento militar, a sociedade civil tomou parte dele. Então é a nossa independência, é a nós como sociedade, não apenas os militares. Então nós poderíamos pegar essa chance e dizer, vamos refletir sobre o Brasil, vamos refletir sobre esses 200 anos. Somos ou não somos independentes?
independentes. Construímos ou não construímos uma nação igualitária que tenta lutar pela igualdade social, pela competência, pelo desenvolvimento científico, econômico, político? E a resposta será não, né? E eu me antecipei a essa celebração, porque você lembrou, né, que eu estive aí em Miami em 2000, lembra? Foi. Era o ano dos 500 anos. O que eu fiz? Me antecipando aos 500 anos do descobrimento do Brasil, eu lancei o livro em 98, Viagem do Descobrimento, e em 99, Náufragos, Traficantes e Degradados. E fui convidado pelo Birigui, né, esqueci o nome dele, do Brazilian Books, né? Brazilian Books. E fui para Miami, pude, inclusive, pegar no pé, fazer essa piada que eu faço. Inclusive, como a minha mulher está aqui, sabe que eu sempre falo demais e eu preciso sempre me exceder e falar coisas que eu não deveria. Para manter essa tradição, vou falar algo que eu não deveria. Espero que todo mundo esteja ouvindo e não sei se essa pessoa ainda vive, porque realmente eu não sei o nome deles. Então, até diria. Eu estava num coquetel, em função desse lançamento, bebendo, e uma pessoa disse assim: foi feito um jantar em sua homenagem. Eu digo, que legal. E você é convidado, e vai ser uma festança, porque o cara é muito rico. Eu digo, tá, mas sabe, a pessoa dizer que o cara é muito rico já é meio chato, mas tá, tudo bem, né? Entre muito pobre e muito rico, eu prefiro te dizer que eu prefiro o muito rico, né? Entre jantar na casa de uma pessoa muito pobre e jantar na casa de uma pessoa muito rica, eu particularmente prefiro jantar na casa da pessoa muito rica, mas tem que saber quem é a pessoa. E daí ele disse assim: ele é muito rico. Ele é um dos maiores fraudadores do INSS no Brasil. E o cara falou isso com orgulho, eu te juro. O cara encheu o peito e disse assim: ele é um grande fraudador do INSS e mora aqui em Miami numa mansão e fez um jantar para você. Eu digo, eu não vou dizer o que eu respondi, porque tem crianças na sala, né? Mas, você entendeu? Mas, mesmo assim, eu fui muito grato por ter ido aí, foi ótimo, convivi com essa comunidade brasileira, não fiz a piada do fraudador do INSS, né? Mas fiz a piada desses, assim, que são o melhor do Brasil está aí, vocês que estão construindo o verdadeiro Brasil aí no sul da Flórida, tal, que é um deboche, porque eu sou um cara debochado, e o meu deboche eu espero que seja ferino e que, às vezes, até meio que atinja as pessoas, porque esse é um país, o Brasil, que parece uma piada, mas que de piada não tem nada, né? Era a 8ª maior economia do mundo. É um país que tem tudo para se projetar. E se projetar como? Conhecendo a sua história. Então, eu lancei esse livro do descobrimento antes do descobrimento, e aí lancei esse 2 anos antes da independência, me antecipando a efeméride. E qual é o propósito desse livro? Esse livro ele foi escrito para basicamente ser adotado nos colégios, né? Por quê? Porque você tem que começar a amar a história com 10, 11, 12 anos de idade, 13, que é a idade que você começa a odiar a história e não amá-la, né? E aí, quando você se livra do colégio, você diz, mas me livrei! Como se livrasse assim da tabela de logaritmos, do teorema de Pitágoras, sabe? Nunca mais vou usar essa tabuada. Mas isso aqui não é uma tabuada, isso aqui é a tua vida, é a tua história. Isso aqui explica de onde você veio e para onde você está indo. Mas, para daí abrir, se você quiser fazer alguma pergunta, tudo, não posso deixar de encerrar essa primeira participação dizendo o seguinte: esse livro foi escrito para isso, para pegar de, digamos, 11 a 16 anos de idade. Mas o meu talento é tanto, meu talento é tão grande, é tão enorme, a minha capacidade é tão enorme, o meu talento só é suplantado pela minha modéstia. A única coisa maior que eu tenho, além do meu brilho, é a minha modéstia. Inclusive, a minha modéstia é muito maior que a sua, Adriana. A minha modéstia é enorme, ela é gigantesca. Eu não conheço nenhuma modéstia maior que a minha, inclusive. E além de grande, é muito bonita também a minha modéstia. Então, agora falando sério, eu vou me elogiar mesmo, porque eu tenho muito orgulho de ter conseguido isso. Eu consegui um livro que ele pode ser lido se você tem 9, 10 anos de idade e tem 16, e olha, que escrever uma coisa que pode ser lida por 10 e por 16 já é um feito, porque você sabe que a pessoa muda muito nesse período da sua vida. Nós sabemos, nós passamos por isso. Mas aí que vem o meu elogio.
Eu acho que eu consegui um livro que você tem 40 anos e lê com interesse, você tem 50 anos e lê com interesse, você tem... Então, eu tenho dito que esse livro ele é para pessoas de 8 a 88 anos de idade. E ele é mesmo, porque ele é um dicionário, né? Chama-se Dicionário da Independência, tem 200 verbetes, e são verbetes pequenininhos, né? Sobre palavras-chave aqui, eu abri em qual? Eu abri em patriarca, né, que é o José Bonifácio. Mas do lado tem pasquim, que é como se chamavam os jornais na época da independência, né, que depois virou pejorativo. Já era pejorativo na época, porque a imprensa ela teve um papel chave na independência do Brasil, chave. E o Dom Pedro I escrevia nos jornais com pseudônimo, e ele era muitíssimo agressivo. Hoje, quando a gente fica apavorado com as ofensas, com o gabinete do ódio, com as fake news, com as ofensas no Facebook, com as ofensas no Twitter, elas são fichinhas perto das mentiras e das ofensas que as pessoas travaram, porque a imprensa estava proibida no Brasil totalmente até 1808. Depois de 1808 a 1816 ou 17, ela era permitida, mas tutelada pelo Estado. Só havia a imprensa régia oficial. E aí, em 1818, se abre para a imprensa livre, e aí o DIC rebenta, e todo mundo quer escrever, e se escreve com uma violência, e o próprio Dom Pedro, que era atacado, resolve reagir escrevendo sob pseudônimo. E sob pseudônimos que daí todo mundo, na verdade, sabia que era ele. Um era famoso, Piolho Viajante, o Mata Marotos. É incrível, isso está tudo no livro. É, assim, incrível, né? Agora, maior que o papel da imprensa, apenas um você já sabe, né? Vamos dar spoiler, Adriana. Mais importante que o papel da imprensa na independência, só o papel das mulheres. Das mulheres. E nós vamos falar sobre isso, mas antes da gente passar, porque eu pedi ao Eduardo que a gente focalizasse um pouquinho a nossa conversa de hoje do livro sobre as mulheres da independência, porque ontem foi o Dia Internacional da Mulher. E como só tem um Dia Internacional da Mulher, né, contra 365 dos homens, então a gente tem que falar um pouquinho sobre elas, que a gente também nós temos a nossa ignorância constrangedora sobre o papel das mulheres, tem que ser resolvido, né? E é só o Eduardo para ajudar. Mas eu queria, falando dos verbetes, tem um verbete que eu achei muito interessante, tem vários, né, interessantes, o do brasileiro. Explica para a gente por que a gente não é brasiliense, a gente é brasileiro. Então, essa é outra coisa que só mesmo a nossa ignorância constrangedora nos impede de saber, não é? O sufixo eiro, ele, como todo mundo naturalmente sabe, indica o exercício de uma profissão, sapateiro, ferreiro, mineiro, e para ficar nesse conjunto terrível ali desse século XVI, baleeiro, negreiro, né, que era o traficante de escravos, né, e pimenteiro. As pessoas ligadas ao tráfico da pimenta, que foi o que deu origem a tudo, como se sabe, eles iam buscar pimenta lá na Índia, e no meio do caminho o Brasil foi encontrado, embora, na minha opinião, já soubessem que o Brasil estava ali, só não lhes interessava no momento, eles chegaram lá quando lhes interessou, a posse já estava garantida pelo Tratado de Tordesilhas, né, de 1494, 6 anos antes do descobrimento oficial do Brasil, eram os pimenteiros. Depois eram os baleeiros, né, porque tudo a iluminação era com óleo de baleia, né, como você sabe. E logo já tinha começado o tráfico de escravos, mesmo antes do Brasil ser descoberto, e eram os negreiros, né. Então essas pessoas tinham esse sufixo. Se as regras gramaticais tivessem sido corretamente aplicadas, nós seríamos Brazilians, seríamos brasilian. Nós, em inglês, como é que nós nos chamamos? Brazilians. Como é que se chamamos em francês? Brasilian, ou seja, brasiliense. Brasiliense seria o gentílico correto, segundo a regra gramatical. Brasileiro era apenas e tão somente o cara ligado ao trato e ao tráfico do pau-brasil. E era não é um gentílico. Gentílico é como se chama, né, no estadunidense, em inglês, gentílico, né, é o nome de um povo, né,
espanhol, isso tudo é um gentílico, francês, né? Não era um gentílico, era um cargo, e era um cargo de segunda, se não de terceira categoria. Então, brasileiro era uma ofensa. E justamente por isso, as cortes portuguesas, quando ficaram indignadas com a afronta do príncipe Dom Pedro, ainda não era imperador e não era Dom Pedro I, de se negar a voltar para Portugal, no tal dia do fico, né? Se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Naquele momento já se deu a independência. Aquilo é 9 de janeiro de 1822, né? Portanto, 8 meses antes do grito do Ipiranga, né? Ali já ficou decidida a independência. E aí a corte reagiu dizendo brasileiro. Chamou-o de brasileiro como ofensa, porque brasileiro era uma ofensa, né? E a gente não saber isso, né? E não saber nem a história do próprio pau-brasil, que hoje está em extinção, o pau que nos tornou brasileiros, né? Exato. O pau que botou, né? E ainda te contei aquela história trágica, né? Eu escrevi um livro sobre o pau-brasil, inclusive estava aqui por cima, é um livro maravilhoso, fui convidado por um milionário que adorava o pau-brasil e liberou uma verba de R$600 mil para a produção de um livro como nunca tinha sido feito sobre o pau-brasil. Ele me convidou, eu disse, cara, eu não sou especialista em pau-brasil, eu entendo o suficiente, mas não para fazer o livro que eu quero. Ele disse, qual é o livro que você quer? Eu digo, eu quero fazer um livro em que os maiores especialistas mundiais em pau-brasil escrevam. Ele disse, ok. Eu digo, só que nenhum deles é brasileiro. Ele disse, ok. Só que eles não custam barato. Ele disse, ok. Eu digo, então, vamos fazer. E aí, o maior especialista mundial é do Kew Garden, aquele grande jardim botânico lá da Inglaterra, de Londres, né? É um galês, como eu te contei. E aí, por causa desse vínculo, ele veio ao Brasil. Aí o filho dele, apaixonado, veio para o Brasil, porque o pai ama o pau-brasil, foi assaltado no Rio de Janeiro, sequestrado, levado para uma comunidade, espancado, e largaram ele sem nada, de cueca, numa rua. Faz um ano o garoto ainda não se recuperou plenamente, né? Ou seja, em Miami não aconteceria, né? Talvez não. Agora, eu vou que a gente mencionou antes a gente falar um pouquinho sobre as grandes mulheres da independência. E eu acho que a gente pode começar pela principal, a nossa princesa. Quem era a princesa? Olha, cara, é impressionante, né, que além da história ser uma chatice no colégio, ainda só fala em homem, né? Óbvio que a história é muito feita pelos homens. Óbvio que a maior parte dos historiadores são homens. Mas, cara, você ignorar, né? A gente falou de brincadeira, né? A metade da população do mundo são mulheres, a outra metade são os filhos delas, né? E aí a gente ainda brincou, né? Dia Internacional da Mulher. Já começa mal porque internacional é um péssimo time, né? Então tinha que ser o Dia Grêmio das mulheres, né? E o Grêmio, você sabe o que quer dizer Grêmio? Quer dizer a agremiação, quer dizer um conjunto, o conjunto completo, o Grêmio das Nações, né? Então está na hora de ter um só Dia Internacional da Mulher mesmo e todos os outros 364 forem dias Grêmio da Mulher. Porque é o seguinte, chega de homem, né, cara? Teve 3.000 anos para fazer alguma coisa, já deu todo o poder às mulheres, né? E no caso do Brasil e da independência, as mulheres tiveram uma participação imensa, porque a princesa Leopoldina era uma mulher fantástica, ela era da corte de Habsburgo, né? E ela teve uma educação fantástica, ela conheceu o Goethe, né? Ela chegou a conversar com um dos maiores poetas da história da humanidade, o Goethe. Ela foi colega de aula do Schiller, aquele grande músico clássico, né? Ela conheceu o Schumann. O pai dela era o Francisco I, que era o imperador do Império Austro-Húngaro. Era um gigante, né? A tia-avó dela foi a Maria Antonieta, dada em casamento para o Luís XV lá, que acabou, 16, sei lá, e acabou 16. Perdendo a cabeça ainda, 16, e que ainda foi vítima de fake news, né? Você sabe aquela história como o povo está faminto, o brioche. Como um brioche, né? Ela não disse isso, e ela foi vítima disso, ela foi uma grande vítima de fake news, né? E ainda bem que a Sofia Coppola fez aquele filme lindo
sobre ela, né? Debochado, porque ela tem até um All-Star, né? Lembra? Ficou famoso. A trilha sonora é rock, né? Tal. E aí a família do Francisco I ficou traumatizada com aquilo e decidiu que nunca mais uma filha dele seria dada em casamento sem ela participar da escolha. Uma coisa que até então nunca tinha acontecido. Não se usava, né? Não se usava, né? Porque o casamento de monarcas é um negócio de Estado. Exatamente, né? E ela, Leopoldina, escolheu o príncipe Dom Pedro. Apaixonou-se pelo medalhão com o desenho dele, que era mesmo. E aí, só que o Marquês de Marialva, que foi quem mentiu, que ele era muito letrado, que ele adorava, porque ela deu um monte de diamantes, né? E esse medalhão era cercado de pedras preciosas, e ela perguntou, ele se interessa por mineralogia? E o Marquês de Marialva respondeu, muito! Ele se interessava por esmeralda e diamante para gastar, né? Mas não que ele se interessasse pela pesquisa mineralógica, como ela se interessava. Inclusive, ela foi muito importante na exploração mineral do Brasil, que era feita tudo nas coxas, tudo errado, né? O ouro já estava desbaratado, os diamantes iam ser muito mal explorados, e ela queria uma exploração científica. Ela trouxe com ela o von Spix e von Martius, né? Ela trouxe toda uma missão científica. Quando ela desembarca no Rio de Janeiro, cheia de livros, as pessoas perguntam para ela da Corte de Bragança, o que é isso? Ela diz, livros. Os caras, sim, eu sei que é, mas para que serve? Para ler. Mas ler para quê? Ninguém lia na Corte de Bragança. O Dom Pedro, ele era muito inteligente como pessoa, né, assim, intelecto, mas ele era um iletrado. Ele não, as pessoas acham que ele era burro. Ele não era burro, ele era até brilhante. Só que ele nunca teve uma educação formal. Ele podia fazer o que queria, então ele nunca estudou, porque a Carlota Joaquina, que era a mãe dele, odiava ele. Né? Inclusive, a independência brasileira é bem freudiana. É uma questão de pai e mãe, sabe? O Dom Pedro era um amante insaciável, né? Tá ali no livro, inclusive, ele era priápico, ele sofria de priapismo, que é uma doença, né? Que é o membro eternamente rijo. Ele transou com mais de 1000 mulheres. Ele transou com viúva, ele transou com freira, ele transou com desquitada, ele transou com menor de idade. Ele passava o rodo, para usar um termo elegante, né? Inclusive, essa foi uma das causas, porque quando a Leopoldina chegou, o casamento deles, de início, foi muito feliz. Muito feliz. E ele transou um monte com ela. E eu estou falando isso porque ela manteve a vida inteira uma correspondência maravilhosa com a irmã, com os pais também. Mas com a irmã, ela dizia o quanto ela era feliz na cama com o Dom Pedro. O que é lindo, né? Claro que ela não entrava em detalhes e tal, mas, sabe, só ela falar para sua irmã o quanto ele a preenchia, que é o termo que ela usa, o meu marido me preenche, o meu marido me satisfaz, a nossa lua de mel foi completa, porque ele era realmente aquele amante latino, né? E eles foram muito felizes, só que durou tipo 2 anos, porque logo em seguida ele vai conhecer a Marquesa de Santos, que é outra mulher importantíssima nessa história, que vira amante dele. Ele teve muitas amantes, né? Muitíssimas, não tem o número, só que não se sabe quanta, porque era uma por dia, mas ele sempre trocava, era assim, um one night stand, sabe? No máximo, assim, transava 3 vezes e tá, next, né? E a Marquesa foi a única que realmente virou uma amante fixa, né? Eu até tenho minhas teses, mas como tem crianças na sala, né, eu acho que a Marquesa fazia coisas que as outras não faziam. E realmente o caso deles é incrível, e eles têm cartas, né, que daí beiram a pornografia. São bonitas também, porque, na verdade, revelam um amor carnal intenso e verdadeiro, né? E mesmo sendo um amor proibido, porque ela era amante, né? E o que daí já diminui um pouco a beleza das cartas da Leopoldina, que são muito mais recatadas, né? Mesmo assim, revelam uma felicidade sexual muito intensa e muito plena, o que é legal. Mas o problema é que era um caso proibido, né? E que, acima de tudo, magoou enormemente a Leopoldina, né? E não apenas magoou, como ela morreu de desgosto.
Ela morreu por causa disso. E o povo amava a Leopoldina e nunca perdoou o Dom Pedro, nem a Marquesa, por causa disso. A Marquesa viria a perdoar. O Dom Pedro nunca foi perdoado pelo povo, porque o povo atribuiu a morte, corretamente, inclusive, por um lado, a morte da Leopoldina às traições do Dom Pedro. E ele, inclusive, dizem que teria batido nela. Ninguém sabe ao certo, mas eles tiveram uma discussão muito forte por causa da Marquesa, e ela perdeu o filho, e ele teve que sair em viagem, e ela disse, quando você voltar, eu não estarei mais aqui. Eu acho que está lá no episódio, né? Isso aí, eu acho que eu falo isso. E quando ele voltou, ela não estava mais mesmo. Ele também, de certa forma, nunca se perdoou, sabe? Ele, assim, uma sombra pairou sobre ele, mesmo ele tendo sido casado de novo com a dona Amélia e tal. Mas o fato é que o povo acabaria perdoando anos depois a Marquesa, porque a Marquesa se mudou para São Paulo e ela viveu muito tempo, muito mais que o Dom Pedro, que morreu com 36 anos de idade. Ela morreu com 70 anos de idade, e ela fez muita caridade. E ela foi uma das primeiras mulheres do Brasil a se desquitar. Ela foi dada em casamento pelo pai dela, que o Dom Pedro amava, o pai dela, com 14, 15 anos de idade. E o marido dela, da Marquesa, batia nela e deu uma facada nela. E ela, com 16 para 17 anos de idade, denunciou o marido, se separou do marido e exigiu se separar do marido. Ela tem um lado que ela é uma heroína, porque ela também passa para a história como amante, como a outra, como a pérfida, né? Ela tem várias coisas imperdoáveis, né? Porque quando ela descobriu que o Dom Pedro transava com a irmã dela, porque daí, mesmo apaixonado pela Marquesa, o Dom Pedro não poupou nem a irmã e engravidou a irmã dela. Quando ela descobriu que o Dom Pedro estava transando com a irmã, sabe o que ela fez? Ela contratou uma criada para matar a irmã. Meu Deus! E aí a criada deu um tiro, não pegou na irmã e se descobriu o caso, e daí ela foi expulsa da corte, né? E ficou muitos anos assim como uma mulher desprezada e desprezível, porque de fato é desprezível. Mas ela meio que iluminou, ela virou assim uma religiosa, uma beata, e ela fez muitíssima caridade. Então o enterro dela parou São Paulo. Ela está enterrada no cemitério da Consolação e muita gente vai visitar o túmulo dela até hoje. O enterro dela foi uma coisa. E, cara, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo isso agora vão guardar essa imagem, essas lembranças, vão saber disso a próxima vez que falar o nome dela. E se os professores tivessem nos contado isso quando a gente tinha 10, 12, 13 anos de idade, né? Porque isso que eu estou falando, né? Eu falei, você está ali com os hormônios em ebulição. Tu tem 13 anos de idade, 14, nunca transou, mas sabe que tem alguma coisa assim, uma coceira e tal. E aí o cara vem e te conta que o Dom Pedro transou um monte com a Leopoldina e que transar. Cara, porque não é fofoca, é vida real. Por isso que eu te disse antes da gente entrar no ar, né, Adriana? A história é cheia de ação, aventura, sangue, sêmen, sexo, amor, violência. A história é uma aventura humana, é a maior das aventuras humanas. E no caso da história oficial, ela explica quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E tu daí tu não saber a história nem da independência do Brasil, tu tem mais é que morar em Miami mesmo e ser um ignorante, constrangedor e viver sem pagar imposto no Brasil. Mas a gente vai comprar o livro do Eduardo e acabar com a nossa ignorância. Pelo menos a história da independência nós vamos saber, não é isso, gente? E é facílimo. Vocês compram no Amazon, baixa no Kindle, é maravilhoso de ler. Fale de outras mulheres da independência. Houve mulheres que lutaram realmente? Então, tem casos incríveis, né? Porque tem o caso da Maria Quitéria, né? Parece o Rio de Janeiro, Maria Quitéria e Joana Angélica. Joana Angélica! Né? São duas ruas paralelas. Exatamente. A Maria Quitéria, ela é incrível porque ela anuncia o transgênero, né? E ela não eu não vou falar. Ela era transgênero? Ela se vestia de homem, né? Ela queria ir para a guerra, ela exigiu do pai dela lutar pela independência do Brasil contra o exército português, porque qual era o centro do poder português no Brasil? Ainda era Salvador, na Bahia, porque no Rio de Janeiro, Dom Pedro
já tinha cooptado todo mundo. Mas o velho extrato português, a velha cepa portuguesa, o vinho de barril antigo do português no Brasil estava onde? Na Bahia, onde o Brasil foi descoberto, onde foi a primeira capital, Salvador. E aí os portugueses disseram, não, daqui a gente não sai, tá louco, é guerra. E aí teve uma guerra terrível, tanto é que, você sabe, a Bahia festeja a independência do Brasil no dia 2 de julho, né? Porque só foi no dia 2 de julho de 83, e aí aquela piada maravilhosa, que dizem que agora não pode mais fazer politicamente correto. Eu não sou politicamente correto, eu vou fazer piada até o fim. O baiano é tão atrasado que até a independência foi no dia 2 de julho de 1823. E é maravilhoso fazer a piada, porque daí você faz a piada e diz, não, o baiano foi muito heróico, muito heróico. A real independência do Brasil se dá com a vitória do povo baiano contra os portugueses ali em Salvador. E é ali que estão as 3 mulheres que eu vou falar. A Maria Quitéria era do Recôncavo Baiano e ela disse para o pai dela, eu vou lutar em nome do meu Brasil. E o pai disse, não vai não, porque quem luta é homem. Ela disse, não interessa. Ela fugiu de casa, roubou a roupa de um primo dela, primo, né? De um cunhado dela, se vestiu de homem, se alistou, entrou no batalhão lá dos periquitos, lutou, mostrou bravura em combate, e quando, numa ocasião lá, descobriram que ela era mulher, em vez de puni-la, condecoraram e deixaram ela continuar lutando, de tão mulher macho mesmo que ela era. Agora, eu não sei se ela era mulher macho mesmo, eu não sei das opções sexuais dela, até gostaria de saber mais, entendeu? Mas a maior parte dos indícios diz que não, que ela era mulher mesmo, que ela era mulher que gostava de homem, ela não era transgênero, ela era travesti, no sentido que travesti é aquele que se transveste, né? Então, sim, mas a opção sexual dela eu não sei, adoraria saber, porque, na minha opinião, isso não é fofoca, né? Isso é conhecimento. Mas eu nunca consegui descobrir nenhum livro que eu li. Os livros que eu li melhores dão a entender que ela era mulher. Aí a outra é a Joana Angélica, a rua paralela a ela, que era uma soror, né? Uma madre superiora de um convento, no qual rebeldes brasileiros pró-independência foram se refugiar, com a esperança, com a expectativa de que a casa de Deus fosse respeitada pelos soldados portugueses. Os soldados portugueses não respeitaram casa de Deus porra nenhuma, foram derrubando a porta, entrando para matar os caras, e a madre Joana Angélica postou-se diante da porta e disse aquela frase clássica, né, que hoje a gente usa como se não fosse dela, só por cima do meu cadáver. E aí os caras disseram, é? E ela disse, é. E os caras, pum, encheram ela de baioneta e bala e mataram. Ela é uma genuína heroína mártir da independência, né? E ela já tinha ajudado muito a independência. E, por fim, tem uma outra personagem que não se sabe se existiu de fato ou não, mas que é maravilhoso, e por isso ela está no livro, porque mesmo que ela não tenha existido, a existência simbólica dela é muito importante. É a Maria Filipa, que é uma negra marisqueira, talvez tenha sido uma negra marisqueira que recolhia mariscos na ilha de Itaparica, que liderou um movimento junto com outras negras marisqueiras e que teria posto fogo em mais de 10 embarcações portuguesas que estavam fundeadas, ancoradas ao largo da ilha de Itamaracá, não é Itamaracá, acabo de dizer o nome, de Itaparica. Maravilhosa ilha de Itaparica. Itamaracá é outra ilha-chave no Brasil, né? Mas daí é lá na luta contra a Holanda, né? É uma ilha perto do Recife lá, né? Que a gente também conhece tão pouco, as pessoas vão lá veranear, tomar banho de mar, não sabem nem dessas histórias chaves da história do Brasil, né? Itaparica é um lugar mágico, onde nasceu o João Ubaldo Ribeiro, que escreveu o Viva o Povo Brasileiro. E foi justamente o pai do João Ubaldo Ribeiro quem, recolhendo uma história oral, uma tradição oral, que há anos
se falava na ilha que teria existido uma mulher negra chamada Maria Filipa, que fez isso, isso, isso. O pai dele recolheu essa tradição, essa lenda urbana, que não é urbana, porque lá ainda é uma localidade rural na época, escreveu. E a partir do momento que ele escreveu, meio que virou verdade. Depois o próprio João Baldo Ribeiro escreve também. Então, na verdade, não há comprovação histórica, porque a história se faz com documentos, né, Adriana? Não tem nenhum documento provando que essa mulher tenha existido. Mas a existência simbólica dela é tão importante, é tão reveladora. Uma mulher negra, ex-escrava, que luta pela independência do Brasil, mesmo que não tenha existido, como símbolo, é maravilhoso. Por isso que a gente botou no livro, que talvez ela não tenha existido, mas como símbolo ela não apenas existe, como tem que existir. Então, são essas algumas delas, né? Uma imperatriz e uma marisqueira, uma amante que virou marquesa, uma madre superiora, né, que de reacionária não tinha nada, e uma mulher transgênero. Porra, quer mais do que isso? É o máximo, né? É o máximo. Eu acho que nós, mulheres, estamos muito bem representadas na história da independência. Muito, muito. Eu queria fazer uma pergunta para você, Eduardo. Você é jornalista, você é escritor, você diz que não é historiador. Qual é o seu método de trabalho? Porque o historiador ele vai atrás do documento, ele faz uma pesquisa nas fontes primárias. Como é que é o seu método? O meu método é o método confuso. Eu digo isso porque tem um livro chamado História do Brasil pelo Método Confuso, Mendes Fradique. É um livro de deboche de 1922, que é uma salada de coisas, aquele deboche tipicamente brasileiro. E quando o livro foi relançado, todo mundo me dá, eu tenho 5, porque todo mundo me dava de presente, olha aí o teu livro. Por quê? Porque eu sou um leitor voraz, mas eu nunca tive formação acadêmica, né? Tem um lado que eu me ressinto disso, tem outro lado que também não, entendeu? Porque eu sempre fui um leitor voraz desde criança, como eu te falei, comecei a ler muito com 7, 8 anos de idade, nunca mais parei, e vou lendo as coisas ao mesmo tempo, misturando tudo. Mas eu tive a formação do jornalista, né? Qual é a formação do jornalista? É o cara que escreve uma matéria, que tem que ter início, meio e fim, de preferência nessa ordem, né? Porque tem filme do Glauber Rocha, cuja ordem não é essa, né? Então, início, meio e fim, nessa ordem, e que responde aquelas perguntas básicas. Como, onde, por quê e quando, né? É o lead, né? Então, eu sou o cara que aplicou o método de investigação jornalística aos livros que eu leio. Eu sou um cara de muita curiosidade, que lê muito. Então, eu começo a ler os livros e começo a, não vou dizer criticar, qual é a palavra, a questionar os próprios livros. Não, mas de onde é que o cara tirou isso? Não, isso aqui remete para onde? De onde é que vem? Então, eu faço um trabalho de investigação jornalística e escrevo uma coisa que é como se fosse uma grande reportagem, que tem um mérito muito grande, que é ótimo, parabéns para o Eduardo Bueno, mas que não é, na verdade, agora que eu me elogiei, dessa vez eu fiz o elogio para, aspas, me criticar. O que eu faço é ótimo, excelente, parabéns, vive Eduardo Bueno. Mas não pode ser chamado de investigação historiográfica. Eu não sou um historiador, justamente porque o historiador faz uma investigação que é muito mais profunda e muito mais exigente que a minha, porque ele é o cara que vai no arquivo e pega a fonte primária, o documento, e que busca documentos que ainda não foram publicados, e que vem com teses e ideias novas a partir de documentos novos, que depois os revistas, que nem o Eduardo Bueno, leem e traduzem para o povo sem nem dar crédito para o desgraçado. Estou brincando, eu sempre dei crédito, eu sempre cito as minhas fontes, que não é mais que a minha obrigação, né? E é isso, é essa a diferença. Agora, óbvio que o meu trabalho tem um mérito enorme, muito grande, mas o trabalho dos historiadores tem um mérito muito maior, muito maior. E sem o trabalho dos historiadores, eu não conseguiria fazer nada.
Então, é isso. Mas eu acho que cabe dizer que o seu trabalho desperta um interesse. Você faz a história ficar viva e acessível. E, ao fazer isso, você atrai atenção e as pessoas têm vontade de aprender mais, de se interessar mais. E, Exatamente. Nesse ponto, eu achei interessante essa sua sacada de fazer um dicionário, porque não só o dicionário, como você falou, é para qualquer idade, porque são verbetes curtos, como também eu acho que vai muito dentro da linguagem concisa, né? A linguagem do Twitter, a linguagem da internet, é uma coisa assim concisa que a pessoa absorve facilmente. Exato, e que não precisa ler na ordem, né? Você Exatamente. pode ler um verbete aqui, saltar para outro lado, depois voltar, um verbete, inclusive, às vezes no pé, remete para outro, né? Então, é como se fosse um jogo da amarelinha, assim, né? Aquele livro do Cortázar, maravilhoso. Inclusive, né? inclusive, quando a gente lê no Kindle, eu não sei como é que você faz isso no recurso do livro impresso, mas no Kindle você pode clicar, você tem a ligação, por exemplo, no meio de um verbete, você cita a princesa Leopoldina, aí você pode clicar na princesa e você é levado para o outro verbete. Não sei como é que isso funciona no método tradicional do livro impresso. Só tem uma remissão ali, mas não tem ninguém nos vendo, né, Adriana? Estamos só nós dois aqui, né? Então, Não, tem uma porção de gente aqui, tem várias pessoas, inclusive um aqui que já mandou uma mensagem para você, o Anderson Sotero, disse que Grêmio fraco esses anos, Peninha. Está falando mal do Grêmio, Peninha. Vai a merda, Sotero. E aí Tem um outro aqui, o Paulo Sérgio Bueno, dizendo: Mestre Bueno, boa noite. Boa noite. E tem outros aqui, Lívia Lotte, dizendo: Eduardo, meu inspirador, um gênio que me inspira a continuar na profissão de professora de história. Ah, que lindo, Lívia, que bom. Vasti Maruti. Oi, Peninha, meu herói. Aqui também estamos aguardando seus comentários sobre o dia de ontem. Ah, então, que loucura, né? Vamos falar. Só que antes deixa eu te fazer a confissão que eu ia fazer, já que não tem ninguém nos vendo mesmo. Eu nunca vi um Kindle all my life. Never, ever. Não pensa que eu estou falando com orgulho. Eu estou falando assim... Não, preciso... Tem uma pitada de orgulho, mas só uma pitada. Aquele orgulho meio obtuso, né? Eu nunca vi um livro eletrônico na minha vida, um Kindle, mas a minha filha, que é uma leitora voraz, que tem 24 anos, que ama livros, que relutou do Kindle durante anos, porque ela ama o objeto, o livro também, sabe? Herdou isso de mim. Ela tem primeiras edições, livros raros, já gastou um dinheirão, provavelmente o meu, em livros especiais. Ela se apaixonou pelo Kindle, quando o livro não é especial, quando é muito grande para viajar, e aí é óbvio que tem esse recurso, né? Aqui no livro impresso, só remete no pé da página, diz leia o verbete tal. E é muito mais fácil no Kindle. Falemos do dia de ontem? Nós estamos chegando aqui no final faltam pouquíssimos minutos, e eu vou pegar umas perguntas que estão aqui. O Matheus Moreira está falando o seguinte: Mestre Guru Peninha, até maio, será que sai o seu novo livro sobre a obra do Dylan, aniversário de 80 anos? Abraço tricolor. Olha, viu? Ao contrário daquele Sotero, que talvez até seja gremista, porque o gremista pode dizer que o Grêmio está fraco, porque os gremistas também estão falando isso. Não quero acusar o Sotero de torcer para nenhum outro time, mas prefiro o cara que me mandou o abraço tricolor. Então, hoje mesmo, Paulo, eu pensei que eu tenho que ligar para o dono da LPM, o Ivan Pinheiro Machado, para publicar um livro meu sobre o Bob Dylan, mas não é esse que está todo mundo esperando, sabe? Eu agora estou me sentindo preparado para contar como é que foi o meu envolvimento, a minha ligação com ele. Mas não vai ser ainda nesse momento, porque eu fiz um programa de rádio, 25 programas de 1 hora de duração, sobre a obra do Bob Dylan. Não é eu e o Bob Dylan, o Bob Dylan e eu. É o Bob Dylan que todo mundo pode ouvir, só que interpretado por mim, que realmente dediquei a minha vida a estudar o Bob Dylan mais do que... Cara, eu sei a história do Bob Dylan mais do que a história do Brasil, entendeu? Eu sei tudo que eu pude saber, eu ouvi tudo que pode ouvir, eu vi 70 shows, eu li 84 livros, eu sou obcecado pelo Bob Dylan, que aliás está ali, ó, tá vendo ele ali atrás, azul ali, ó?
Ali, ali, ó, aquilo azul ali é um pôster lindo do Bob Dylan. Lá tem outro e aqui tem mais um, mas eu não vou mostrar. Essa casa é um templo dedicado ao Bob Dylan. E eu vou publicar, quero publicar esse livro em maio, que são a transcrição desses meus programas de rádio sobre a obra do Bob Dylan. É bem legal, bem legal. Mas não é esse que as pessoas estão esperando. Mas algum dia eu vou fazer um livro contando como é que foi que eu conheci ele, como é que foi o nosso envolvimento. Temos um comentário aqui da Rose Max. Realmente, quem estudou durante o regime militar ficou com ojeriza ao estudo e aprendizado de história. É verdade. Tudo que eu me envolvi com a história não foi no colégio. Eu odiava a história no colégio. Foi tudo por mim, tudo fora, tudo em casa. A Lívia Lotte diz: eu comprei o livro na pré-venda e li muito rápido a primeira vez e tive que ler novamente de tão incrível que esse livro é. Parabéns. Que legal. Obrigado, querido. Então, eu acho que nós não temos aqui mais nenhuma... A Maria Regina Ziegler de Castro diz: adoro contar dele. A história se grava facilmente. E o Jorge Moreira Lima, Jorge Moreira Nunes diz: história melhor que novela de TV. Só precisa de gente com talento para contar. Está aí o Eduardo Bueno para comprovar isso. Que legal, que bom. Olha aí. Olha, Adriana, eu queria saber, antes da gente encerrar, primeiro, se você tem quarto de hóspedes amplo e bonito aí na sua casa, com vista para o mar, e se não... Tem? Esperando você. Que maravilha. Quem sabe a gente faz já começa a preparar o programa dos 200 anos da independência. Não, ao vivo, presencial. Um programa de discussão do Brasil nos 200 anos da independência. E você... Presencial aí em Miami. Presencial, que estaremos todos vacinados, então. Tomara, né? Tomara. Pois é, gente, nós estamos chegando ao fim. Agradeço a todos vocês que assistiram a gente, mandaram os comentários para a gente. Essa conversa vai continuar no Facebook. Pela nossa experiência, a audiência triplica ou quadriplica nos próximos dias, que o pessoal começa a acessar. Eu agradeço muitíssimo vocês e agradeço muitíssimo a generosidade do Eduardo. Quero aproveitar para convidar vocês, nós estamos com um programa celebrando, que aqui a gente não celebra um dia só de mulher, não, porque o Centro Cultural é cheio de mulher. Então, a gente celebra pra caramba, o mês inteiro. Então, quinta-feira, nós temos uma conversa de mulheres nas artes. São mulheres das artes, residentes em Miami, que vão conversar sobre arte e vida, aqui no Facebook, às 18h. Então, de novo, eu queria agradecer a generosidade do Eduardo, que quis compartilhar tudo isso. Eu sugiro que vocês assistam o canal dele, o canal Boas Ideias. Eu sou participante e assinante do canal, adoro, aprendo sempre, minha ignorância é enorme, mas aos pouquinhos diminui, graças a ele. É divertidíssimo. Eu faço isso quando eu estou fazendo exercício, eu ponho meus headphones e saio andando e ouvindo Eduardo, é muito divertido. E então, Eduardo... Hoje passou de 500 mil audições no podcast, hoje. Maravilha! Parabéns! Maravilha. Então, olha, vamos lá ouvir o Eduardo, vamos aprender sobre o Brasil, vamos acabar com esse negócio de não gostar da história do Brasil, que é um barato completo, e saber quem nós somos, que isso é muito importante. A gente não pode ir para frente sem a gente saber quem nós somos e para onde nós vamos. Exatamente. Então é isso, Eduardo. E você quer deixar uma mensagem para o pessoal aqui do Centro Cultural, pessoal de Miami? Sim, comprem meus livros. Não, a mensagem que eu quero deixar, além de comprar meus livros, cara, assim, se você ainda está vestido com esse preconceito de que a história é chata, de que a história do Brasil não é dinâmica, vibrante, intensa, e que ajuda a explicar, inclusive, o dia de ontem, né? Ajuda a explicar esse genocida no poder e a libertação do outro lá, entendeu? São coisas claríssimas para quem estuda história, ambos, né?
Então, eu te digo o seguinte, se você ainda está vestido com esse preconceito, dispa-se e fique desnudo de preconceitos. Mas não perto de mim. Não, sério, cara, história pode ser entretenimento, diversão, deve ser, mas, acima de tudo, reflexão. Reflexão, porque o Brasil é um país em construção, como eu te falei. As obras estão atrasadas e são superfaturadas. E os responsáveis, os culpados, não são eles, como a gente gosta de dizer aos políticos, somos nós. Somos nós. E mesmo que você esteja aí morando em Miami, que você tenha feito essa opção por N razões, muitas delas genuínas, e que eu apoio e acho que ok, não se esqueça de lembrar de que você é brasileiro, que você fala português, que o Brasil está aqui, que os teus pais provavelmente foram brasileiros, que talvez os teus filhos queiram viver no Brasil, e esse é um país grandioso, enorme, que tem tudo para ser um país equânime, um país decente, digno, e que ainda não é. Maravilha. Muito obrigada, gente. E até quinta-feira. Obrigada, Eduardo. Espero rever você ao vivo um dia. Tá bom. E obrigada, Paula, pelas ilustrações belíssimas do livro. Paula, parabéns. Paula fez ilustrações maravilhosas do livro. Fez mesmo. Obrigada, então, tá. gente. Beijo. Tchau. Tchau.